Relatório da Força Aérea Brasileira não indica registro de pane ou mau funcionamento no sistema do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki em janeiro do ano passado. E você vai ver também. 3.000 agentes participarão da segurança durante o julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula em Porto Alegre. Justiça pede explicações à Polícia Federal por uso de algemas no ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, em transferência para Curitiba. Banco é condenado a indenizar cliente furtado dentro de agência. E na primeira reportagem da série Eleitorado Brasileiro, o perfil de quem escolhe os representantes no nosso país. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Relatório da Força Aérea Brasileira não indica registro de pane ou mau funcionamento no sistema do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki em janeiro do ano passado. A repórter Viviane Novaes tem as informações ao vivo. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, esta é uma das conclusões da investigação que foi divulgada hoje à tarde pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira. Esse relatório aponta fatores contribuintes para o acidente que matou o ministro Teori Zavascki e mais 4 pessoas no litoral do Rio de Janeiro, na área ali de Paraty. E entre esses fatores, William, está a desorientação espacial do piloto em condições ruins de visibilidade para o pouso. O acidente que aconteceu em janeiro do ano passado, no dia 19, lá em Paraty, as condições meteorológicas estavam muito desfavoráveis para o pouso no aeródromo de Paraty. E só para você ter uma ideia do relatório, que a gente vai dar mais detalhes daqui a pouco, William, a visibilidade horizontal ali recomendada era de 5.000 metros, mas a de fato era de 1.500 metros, ou seja, havia muito pouca visibilidade para o pouso. William. Obrigado, Viviane. Ainda nesta edição nós teremos outras informações sobre a investigação da FAB. Marcado para as 8h30 da manhã de quarta-feira, o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região altera a rotina de Porto Alegre já a partir de amanhã. O trânsito nas proximidades da Justiça Federal será bloqueado a partir do meio-dia desta terça-feira e um amplo perímetro de segurança será instalado pela Brigada Militar, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, para garantir a segurança no dia da sessão. A partir das 5 horas da tarde de amanhã, pessoas sem autorização também não poderão circular por ruas próximas ao TRF-4. Os departamentos públicos que ficam no perímetro de isolamento liberaram os funcionários do trabalho. Os bloqueios seguem até o término do julgamento, ainda sem previsão. O esquema de segurança também prevê que os grupos favoráveis e contrários ao ex-presidente fiquem em locais distintos e longe da Justiça Federal. Os desembargadores responsáveis pelo julgamento, que ocorrerá na Sala de Sessões 4, também terão a segurança reforçada. O deslocamento deles será de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Aproximadamente 3.000 agentes estarão envolvidos na segurança pública. O ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, Lula recebeu propina da OAS em troca de contratos com a Petrobras. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho, que estava marcada para hoje. Ela atendeu em parte o pedido de liminar apresentado por advogados, com base na cautela e nos princípios constitucionais da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição, que poderiam ser comprometidos com a posse de Cristiane. A decisão foi tomada pelo fato do STF ainda não ter recebido a decisão liminar do ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que no último sábado cassou a decisão da Justiça Federal de Niterói que impedia a posse. A ministra Carmen Lúcia deu um prazo de 48 horas para que o Superior Tribunal de Justiça preste informações e para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o caso.
A falta de agilidade no envio de informações ao INSS favorece fraudes no pagamento de benefícios. É que, quando o Instituto não é comunicado sobre o falecimento de um segurado, estelionatários aproveitam para receber a pensão de quem já morreu. Estelionatários estão de olho na demora em que informações sobre a morte dos segurados são repassadas ao INSS. É nesse meio tempo que o crime ocorre. A falta de dados abre brecha para fraudes envolvendo pessoas já falecidas. Sem declarar o óbito, os criminosos continuam a receber pensões ou aposentadorias em nome de pessoas que já morreram. E mais, aproveitam os dados para obter novos benefícios, tudo irregularmente. Isso aí é roubo, o nome disso aí é roubo, com certeza. Ela merece pagar pelo que fez. O MPF quer mais agilidade na hora de passar as informações de uma pessoa que acaba de falecer. A ideia é que o INSS tenha o conhecimento do óbito o mais rápido possível para evitar fraudes. Para isso, a sugestão do Ministério Público Federal é que seja criada uma ferramenta para acelerar essa troca de informações. Assim que um falecimento for confirmado por médicos de hospitais públicos, particulares, de serviços de verificação de óbitos ou mesmo por parte dos IMLs e perícias forenses de todo o país, o INSS seria avisado imediatamente, sem demora. O autor dessa recomendação é o procurador da República, Fernando Rocha. Ele ressaltou que as fraudes prejudicam o equilíbrio financeiro da Previdência e geram prejuízos de milhões de reais, afetando diretamente o pagamento dos benefícios. Para o MPF, tomar conhecimento imediato dos óbitos garantiria ao INSS a capacidade de eliminar, na prática, esse tipo de crime. Tinha que fazer de tudo para melhorar, né? Para não acontecer isso, né? A recomendação prevê um prazo de 60 dias para que o INSS confirme se vai levar adiante essa ideia e quais medidas pretende adotar. O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele está preso desde novembro, acusado de receber vantagens indevidas em contratos da PM. O Ministério Público denunciou o coronel pelo crime de organização criminosa e concussão, que é quando a pessoa exige algum tipo de vantagem indevida em razão da função. Ele era o responsável pelo Departamento de Logística e Finanças da PM e é acusado de participar de esquema de cobrança indevida em contratos de prestação de serviços, de manutenção de viaturas da PM e de burlar processos de licitação. Os fatos foram investigados na Operação Mamon do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. No STJ, os advogados de defesa alegaram que a prisão não teria justificativa e pediam que o coronel pudesse responder o processo em liberdade. Pediram também que fosse decretado segredo de justiça sob o argumento de que as acusações ferem a honra e a imagem do coronel. O recurso foi analisado pela presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, que considerou a prisão devidamente fundamentada diante da gravidade dos fatos e da necessidade de se preservar a instrução criminal. Trechos do decreto de prisão afirmam que o acusado inibe testemunhas. Como exemplo, foi citado o caso de um tenente que teria sido dispensado de suas funções depois de contrariar interesses do esquema criminoso e de um empresário que não teria contado tudo o que sabia em depoimento por se sentir intimidado com a presença dos investigados. Diante disso, a presidente do STJ decidiu manter a prisão preventiva e também indeferiu o pedido de segredo no processo, por entender que não há razão legal para isso. O STJ também decidiu manter em prisão militar um policial acusado de furtar um trator que pertence à massa falida de uma empresa. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela primeira vara criminal da comarca de Suzano, em São Paulo. A defesa entrou com habeas corpus contra a decisão de primeiro grau e o pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O policial, entretanto, foi preso novamente dias depois por determinação do Juízo Penal Militar em ação paralela que tramita na Justiça Penal Militar de São Paulo. Um novo pedido de liberdade foi apresentado na Justiça Militar, mas foi negado. O juízo da Vara Criminal de Suzano alegou o conflito de competência aqui no STJ e afirmou que caberia à Justiça Comum julgar o caso. Diante disso, a defesa entrou com habeas corpus na Corte Superior com um pedido de liminar, solicitando que o PM fosse solto até o julgamento do conflito de competência. No mérito, requereu a liberdade de forma definitiva. A ministra Laurita Vaz, no entanto, negou o pedido de liminar, afirmando não poder analisar o caso por falta de cópia nos autos da decisão recorrida.
A presidente acrescentou que é obrigação da defesa a correta instrução do pedido de habeas corpus. O mérito ainda vai ser julgado pela 5ª turma, sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas, que também é o relator do conflito de competência, que será analisado pela 3ª sessão do STJ. Os juízes da Lava Jato em Curitiba e no Rio de Janeiro solicitaram nesta segunda-feira explicação sobre o uso de algemas nas mãos e nos pés do ex-governador Sérgio Cabral durante a transferência para a capital paranaense. O juiz Sérgio Moro intimou a Polícia Federal a esclarecer os motivos do procedimento. No Rio, como o juiz Marcelo Bretas está de férias, o ofício foi enviado pela juíza substituta Caroline Vieira Figueiredo. Os juízes recomendaram que a escolta seja orientada a observar a súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, que determina que as algemas sejam usadas em casos de risco de fuga ou de perigo à integridade do preso ou de terceiros. Sérgio Cabral foi transferido do Rio para a capital paranaense na semana passada e durante a ida para o Instituto Médico Legal estava algemado. Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Banco é condenado a indenizar cliente furtado dentro de agência. A gente volta em instantes. A infertilidade masculina é responsável por 40% dos casos em que há dificuldade para a mulher engravidar. Mas muitos casais não desistem de realizar o sonho de construir uma família e têm recorrido aos bancos de sêmen. A doação de sêmen ainda é pouco divulgada no Brasil. Casais heterossexuais, em que o homem é infértil. Casais homossexuais formados por mulheres. E solteiras que querem ter filhos sozinhas recorrem ao banco de sêmen para realizar o sonho de gerar um bebê. Este jovem procurou esta clínica para se tornar um doador. Ele quer ajudar quem não pode ter filho da forma tradicional. Tive um colega de trabalho que, por questão de infertilidade, questão biológica dela, ela não conseguia engravidar, não conseguia levar adiante uma gestação, né? E foi justamente a partir desse caso que me despertou interesse. Por que não? São pessoas que têm o sonho de querer ter filhos, de criar um ser humano. A única preocupação do futuro doador é com o anonimato. Esse é um dos pontos principais, porque eu gosto de pensar nos dois lados, tanto da pessoa que vai receber o sêmen, quanto do meu lado também, né? A questão da minha preservação. Eu não tenho nenhum problema futuramente perante a justiça. No Brasil, não se pode cobrar pela doação de sêmen. A visão que a legislação brasileira tem em relação à doação é de que ela tem que ser um ato de amor, um ato altruísta, no sentido de que a pessoa está fazendo um bem para terceiros e que, portanto, tudo tem que ser feito de forma gratuita, ou seja, a doação não tem interesse econômico. A doação também é anônima. O doador ele comparece à clínica, ele assina um termo de consentimento e esclarecimento a respeito do que ele está fazendo, ele vai ter que ter uma disponibilidade temporal, porque ele tem que comparecer algumas vezes para poder fazer coleta do material. Esse material é examinado e pode ser até descartado, dependendo se apresenta alguma coisa. Agora, tanto o doador como os receptores, o receptor, não vai ter conhecimento a respeito da origem daquele material, de quem é daquele material. E, portanto, não existe nenhum vínculo entre aquela pessoa que está doando e a criança, né, que vai nascer de um outro casal ou de uma outra pessoa. Esta embriologista explica que o processo é seguro, tanto quanto ao anonimato, quanto à transmissão de doenças. É um processo altamente seguro. O doador ele passa por uma bateria de exames, não só da sorologia, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, mas também um exame genético que faz algumas análises que também pode torná-lo inapto para a doação de sêmen. Então, isso faz parte de um processo também seletivo desse sêmen. Depois que o doador doa o sêmen, o material vem aqui para este botijão, onde passa por uma quarentena. Depois de 6 meses, o doador é submetido a exames de sangue. E estando tudo ok, o sêmen vem aqui para este outro botijão, onde vai ficar até ser utilizado. A nossa cultura não promove esse tipo de
de doação. Fala-se muito em doação de órgãos, doação de sangue, e pouco a gente ouve falar em doação de sêmen, até porque, quando se utiliza sêmen, as pessoas não avisam, não saem falando para todo mundo que eu preciso de um sêmen. Mas lá, quem somente sabe, quem precisa do sêmen é que sabe a necessidade de haver doadores disponíveis. O porteiro terceirizado vai receber salários e benefícios iguais aos profissionais contratados diretamente pelo condomínio onde ele trabalhou, em Campinas, São Paulo. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, entendeu que o trabalhador terceirizado realizava a mesma atividade de porteiro contratado diretamente pelo condomínio e, por isso, deveria ter tratamento igual. A empresa que contratou o empregado alegou que ele era remunerado pela função de serviços gerais, podendo exercer a atividade de porteiro, limpeza e jardinagem do local. Já o trabalhador afirmou que prestava serviço apenas de porteiro e, por isso, queria receber os mesmos direitos previstos nas normas coletivas do condomínio. Depois de o recurso do trabalhador ser aceito no TRT, a empresa prestadora de serviços recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 6ª turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, explicou que ficou demonstrada fraude no caso, uma vez que a terceirização teve como objetivo pagar salário menor ao trabalhador. Por isso, por unanimidade, o recurso da empresa não foi aceito pela 6ª turma, ficando mantida a decisão regional que determinou que o porteiro terceirizado tem direito a receber salários e benefícios previstos nas normas coletivas do condomínio. Banco é condenado a indenizar cliente que foi furtada dentro de agência. Em diversas cidades brasileiras, é fácil encontrar pessoas preocupadas com a criminalidade e que até passaram por situações delicadas. O cara chegou e me pegou pelo pescoço aqui de bicicleta, né? E o outro com a arma na mão. E eu fiquei olhando para ele, calmo, né? E ele saiu, foi embora, não efetuou nenhum disparo. Fui assaltada já roubaram a casa do meu filho, Aqui tá violento demais. Eu tava com a minha filha ali agora, ela disse assim, mamãe, para, não fica histérica não. É porque eu já fui assaltada 2 vezes já, então a gente fica mesmo assim. A gente olha para um lado, olha para o outro, fica agoniada já. E os crimes acontecem até mesmo em lugares considerados seguros por muitas pessoas. Na Bahia, por exemplo, uma mulher foi vítima de furto dentro da agência bancária enquanto depositava cerca de R$1.000 no caixa eletrônico. Um homem se aproximou da cliente enquanto ela manuseava um envelope. Ele a distraiu pedindo informações, trocou o envelope com dinheiro por outro com papel picado dentro e fugiu. Desesperada, a mulher gritou e foi até o segurança informar que havia sido furtada. Segundo ela, o funcionário não tomou providências e a Caixa Econômica também não se prontificou a ajudar. Inconformada, a cliente entrou com uma ação na Justiça Federal de Vitória da Conquista, na Bahia. Pediu indenização por danos morais e materiais pelo furto ocorrido nas dependências da agência. Esta advogada explica que nos casos de danos decorrentes de falha na prestação de serviços ao consumidor, realmente é devida a indenização. Nós temos o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: o fornecedor de serviço, neste caso, a instituição bancária, ela possui a responsabilidade objetiva naqueles casos em que o serviço é prestado de forma falha, de forma inapropriada ou de forma que vá realmente prejudicar o cliente, certo? O cliente, o correntista ou qualquer pessoa que esteja utilizando do serviço que é oferecido pelo banco. De fato, já em primeira instância, o pedido da mulher foi parcialmente atendido. O caso chegou ao TRF1. Para a autora da ação, a situação causou constrangimento. A Caixa argumentou que o fato ocorreu por culpa exclusiva da cidadã e os danos não foram demonstrados. Ao analisar o caso, a 6ª turma do TRF1 entendeu que restou evidente a falha de segurança da agência, pois não havia vigilância efetiva para que os clientes fizessem as operações bancárias, nem funcionário para oferecer informações aos usuários.
Para o colegiado, houve ainda omissão por parte do banco, já que o local tem câmeras de segurança e não fez nenhum esforço para tentar identificar o criminoso. A turma considerou que o furto dentro de uma agência bancária lesa a honra e a tranquilidade do consumidor e condenou a Caixa Econômica a pagar quase R$1.000 por danos materiais, além de danos morais, no valor de R$5.000. Por meio de nota, a Caixa informou que não irá recorrer da decisão e que tem procurado conduzir este e outros tipos de situação pela via conciliatória. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na primeira reportagem da série Eleitorado Brasileiro, o perfil de quem escolhe os representantes no nosso país. A gente volta já já. Relatório da FAB aponta que piloto de avião que caiu com o ministro Teori Zavascki pode ter sofrido desorientação espacial. O relatório do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi divulgado pouco mais de um ano depois da queda do avião, que provocou a morte do ministro do STF, Teori Zavascki, e de mais 4 pessoas. Na época, o ministro era o relator dos processos da Lava Jato. O acidente foi no dia 19 de janeiro de 2017. A aeronave caiu no mar de Paraty, no Rio de Janeiro. Na hora, chovia na região. O avião bateu com a asa direita na água e caiu no mar. O CENIPA enfatizou que não trabalha com causas de acidentes aéreos, mas divulgou os fatores que contribuíram para a queda do avião em Paraty. Segundo o relatório, não houve registro de panes ou mau funcionamento da aeronave. O piloto era qualificado e não apresentava problemas de saúde que comprometessem o desempenho em voo. Quando a aeronave decolou, havia pouca nebulosidade. Logo depois do acidente, caiu uma chuva de moderada a forte na Baía de Paraty. A visibilidade para o pouso era de 1.500 metros, muito abaixo da recomendada para voo visual, que é de 5.000 metros. Não havia condições mínimas para pouso. O campo visual do piloto era restrito. As condições de baixa visibilidade e de curva a baixa altura sobre a água para o pouso sugerem que o piloto tenha experimentado efeitos de ilusão, tendo como consequência sofrido uma desorientação espacial. A repórter Viviane Novaes tem outras informações. Viviane? William, o investigador do CENIPA, o coronel Marcelo Moreno, disse também que os pilotos trabalham sob pressão. O relatório diz, abre aspas, entre os membros do grupo de pilotos que realizava voos rotineiros para a região de Paraty, havia uma cultura de reconhecimento e valorização dos que operavam sob condições adversas, em detrimento dos requisitos estabelecidos para a operação das regras de voo visual, que era o caso ali do aeródromo de Paraty. O CENIPA fez 2 recomendações à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. São recomendações de segurança, já que a missão do CENIPA é aí evitar acidentes aéreos e não procurar as causas especificamente de acidentes. A primeira recomendação, divulgar os ensinamentos com a investigação do acidente lá de Paraty, no que diz respeito à necessidade de fomento a uma cultura de aviação executiva, observando-se que os requisitos mínimos de operação sejam valorizados. O CENIPA também recomendou à ANAC enviar os requisitos existentes para enfatizar durante a formação do piloto civil, as características e os riscos decorrentes das ilusões e da desorientação espacial para a atividade aérea. A Polícia Federal ainda não concluiu as investigações sobre o acidente. O relatório ainda será divulgado. William. Obrigado pelas informações, Viviane. No Brasil, os jovens conquistam o direito de votar aos 16 anos, mas de forma facultativa. Dos 18 aos 70 anos, o voto é obrigatório. Durante esta semana, o Jornal da Justiça vai exibir uma série de reportagens sobre o eleitorado brasileiro. Você vai conhecer o perfil de quem escolhe os representantes do nosso país. Quando a gente fala em 146 milhões de eleitores no Brasil, é muita coisa, né, gente? E se compararmos com a quantidade de eleitores de 2012, então, que ficou na casa dos 138 milhões,
Aí a gente percebe que aumentou e muito o número de pessoas aptas a votar aqui no país. Esses números são das 2 últimas eleições municipais e vamos pegar como base para a gente traçar um perfil do eleitor brasileiro. E vamos começar com um dado bem interessante. Você sabia que nas eleições de 2016 as mulheres estiveram mais presentes que os homens? Nós disparamos no ranking. Em todo o país, foram 76 milhões e 500 mil mulheres, contra 69 milhões e 800 mil homens. Ou seja, na partilha do bolo, nós representamos 52,2% do eleitorado. Agora, olha outra estatística interessante. No Brasil, a região Sudeste concentrou quase metade dos eleitores, 43,3%. Em segundo lugar, veio o Nordeste, com 26,9%, e depois o Sul, com 14,5%. Uma coisa que chamou muita atenção é que os nossos jovens estão cada vez mais ligados em exercer o direito de cidadão, com 16 e 17 anos, idades em que o voto ainda é opcional, foram registrados mais de 2 milhões e 600 mil eleitores. Hoje, devido a essa grande movimentação política que nós temos, a crise que nós passamos, seja política, seja ética, a divisão da sociedade em 2 grupos políticos, tudo isso vai levar ou leva a um aumento da participação do jovem no processo político. Então a tendência é que nas próximas eleições os jovens venham com muita força dentro do processo eleitoral. É bom saber que os nossos jovens estão mais interessados na política do país, né não? Na reportagem de amanhã, você vai ver que o voto nem sempre foi um direito de homens e mulheres. E ainda teve um período que só votava quem tinha determinada renda. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.